E aí, pessoas, bom dia, tudo bem por aí? Bom, continuando o nosso projeto aqui, Clube Casa. Hoje eu peço desculpas porque os meus horários teve que fazer um ajustezinho, que minha filha começou as aulas online, né? Então, é isso. Mas sempre será às 7h07 e vamos dar continuidade a esse trabalho, que é um trabalho de conscientização da casa como um todo, né? Toda a sua história e o porquê que ela chegou aonde, até os dias de hoje, como chegou, né? E aí, como foi a semana de vocês? Tudo bem? E o cafezinho tá por aí? Ai, é um prazer estar aqui com vocês, poder transbordar um pouquinho desse conhecimento. É um conhecimento que ninguém tira da gente. Assim que a gente aprende a lidar melhor com o nosso bem maior, que é a casa, nossa vida muda muito, né? Coisas básicas: cuidar da gente e cuidar da casa. Bom, e a semana? O que vocês fizeram? Vocês refletiram sobre o que eu deixei a semana passada? E o que vocês tiverem de dúvida, vai colocando aqui embaixo. Depois, no final da leitura, que eu vou fazer essa leitura toda semana, né? Vocês podem deixar a dúvida e eu vou respondendo. Eu tive muito feedback bom, muitas pessoas me retornaram depois, falou, nossa, que trabalho incrível. A gente ter noção de como, onde e por que tudo começou. E isso abre, né, muitos campos de conscientização de tudo que a gente vive e acaba tendo no controle remoto e não presta atenção, não é mesmo? Hoje eu separei um material aqui, um artigo que dá continuação daquele que eu passei. E eu quero ler para vocês e depois a gente vai discutir um pouquinho sobre o assunto, tá? Bom, vamos lá? Normalmente se entende que a casa surge como elemento fundamental da constituição da vida humana. No momento em que o ser humano abandona o nomadismo e passa a abrigar-se em sítios específicos. O desenvolvimento do conceito da casa, assim como a sua diferenciação do simples conceito de abrigo, ocorre paralelo à definição por parte do homem de conceitos como território, lugar e paisagem. A casa como propriedade estabelece relações entre indivíduos e entre grupos sociais, passando eventualmente a ser identificada como a ideia de poder. Então eles se reuniam, né, e eles começaram a montar a sociedade através dessas casas, desses sítios separados, né? Então, aí começou a civilização num total através da casa. Como já ressaltado, porém, o desenvolvimento do conceito da casa é um fruto de processo sociocultural, de tal forma que em diferentes locais do mundo e em diferentes sociedades ele evoluiu de maneira diferente. O estudo histórico da residência, porém, poucas vezes gozou de posição privilegiada na historiografia da arquitetura, a não ser pelo assunto das obras de exceção que se eventualmente se verificaram em sua história, como nos estudos das vilas paladianas do Renascimento ou nas residências do movimento moderno, por exemplo. Além disso, os estudos das casas populares dos diferentes períodos históricos muitas vezes dependem de poucos exemplares que porventura tenham sobrevivido ao tempo. Por outro lado, o estudo de tais casas também é um elemento importante de diversas pesquisas de caráter antropológico. Por todos esses motivos, nota-se que há atualmente algum conhecimento acadêmico consolidado com relação ao estudo das residências de determinados períodos, como das casas romanas, e ao mesmo tempo há poucos estudos como dos materiais medievais ou nos períodos mais recentes. Bom, vamos falar um pouquinho na casa da antiguidade agora, tá? Para vocês prestarem atenção que em todas as civilizações a casa foi o pilar fundamental, tanto de crescimento para a sociedade, né, e como para o ser humano. A ideia de casa como sinônimo da antiguidade, de propriedade privada de um indivíduo ou de uma família e, portanto, sinônimo de poder e conquista social, não acontece de imediato. À medida que as sociedades da antiguidade evoluem,
revelando-se o contrário do processo lento de diferentes manifestações, essa ideia dará de fato como democracia grega, de tal forma que a cidade grega clássica estabeleça modelos de urbanidade e das relações entre as casas que permanecem de alguma forma vivos na sociedade contemporânea ocidental. Então, tudo começou, né, esses grandes sítios, esses grandes movimentos da casa na antiguidade, na Grécia, né, e é onde o homem abandonou a caverna. Então, assim, agora a gente vai falar um pouquinho das casas gregas, né, para vocês terem um parâmetro. Segundo os atuais estágios de investigação arqueológica e histórica, os principais modelos existentes atualmente sobre a casa grega se referem a exemplares localizados em Atenas e relacionados ao período de democracia naquela cidade, durante o século V a.C. e 6 a.C. Segundo tais modelos, os estudos que se seguem a eles para os gregos, não havia ideia de lote urbano. A casa ocupava todo o espaço possível e demandado pelo seu senhor, possuindo diretamente uma saída para a rua. A casa grega voltava-se para dentro, acontecia ao redor de um pátio interno, o qual existia mesmo que nas menores casas. Então, as casas naquela época, elas tinham o setor interno delas abertas, né, um pátio para se reunir todo mundo lá dentro. Segundo os estudos sobre as ruínas atenienses, as casas no geral variavam entre 150 e 250 metros quadrados. Tamanho que as tornava próximas de lotes urbanos típicos aqui no Brasil urbano contemporâneo. Por exemplo, o setor das casas voltados para a rua normalmente englobava os cômodos dominados pelo pai da família e pelos homens da casa. E possível os únicos cidadãos que moravam ali, visto que as mulheres e escravos não possuíam tal status, era conhecido como androceu, enquanto o setor dominado pelas mulheres era chamado de gineceu. Para os gregos, visto que a casa era a expressão da propriedade privada do seu senhor, ela também era manifestação de esfera privada de vida urbana, enquanto a esfera de vida pública se dava em espaços como agora, com as ruas, né, os comércios. Dessa forma, a casa era considerada território inviolável. Normalmente era térrea, embora fossem comuns aquelas estruturas em dois pavimentos. Então, aqui no Brasil é muito comum, né, os tamanhos de lotes entre 150 e 250 metros. Claro que cada vez mais, hoje, por exemplo, o metro quadrado, as construções são feitas com o menor possível para que tenha mais pessoas que possam comprar. E claro que as construtoras hoje, elas querem ganhar muito dinheiro, então elas minimizaram muito. Hoje tem moradias de 30 metros quadrados e as pessoas se viram nesses lofts, né, enfim. Mas se for dada a experiência aqui ao estudo dos tamanhos ideais, né, eles calculavam entre 150 e 250 metros. Que a gente faz malabarismo, né, com os metros quadrados existentes hoje. E isso vem ficando cada vez mais comum, cada vez mais comum. Pode analisar o mercado imobiliário, né? Então é uma prática feita em cima do financeiro, né? Então quanto menor for, maior é a venda deles, fica mais acessível não só para o consumidor, mas eles ganham muito mais dinheiro, né? Vamos falar um pouquinho da casa romana. Diferente daquilo que se sabe a respeito da arquitetura residencial grega, aparentemente as casas romanas variam bastante em seu formato, tamanho e caráter. De qualquer forma, conhece-se hoje alguns modelos dessas habitações, nas quais reproduziam-se e consecutivamente sofriam autorizações variáveis, nas diversas cidades fundadas pelos romanos. Uma das primeiras diferenças em relação à casa grega é a generalização da existência de não mais um, mas dois pátios na residência, unifamiliares romanas,
Tal aspecto costuma ser apontado como evidência do caráter patriarcal daquela sociedade, visto que os pátios seriam restritos à circulação dos homens da casa. Então, já está encalacrado na sociedade, desde lá de trás, a diferença do homem e da mulher. Eles podiam frequentar cada um tipo de espaço, né? Graças a Deus tudo isso evoluiu, né, gente? Puxa vida. Ninguém merece, mas tudo bem. Verificam-se que dois modelos bastante difundidos das residências em Roma, as insulas, características como edifícios de múltiplos andares, normalmente usufruídos via aluguel e destinado às camadas populares. Então, os apartamentos de hoje eram, na época, destinados para o popular. Então, verticalizando, ficaria mais barato para construir e automaticamente mais barato para as pessoas poderem adquirir e ter moradia. E o domus? O domus eram residências maiores, unifamiliares e destinadas às camadas mais ricas, normalmente situadas em pontos mais altos da cidade. E a gente sabe que hoje é o mesmo modelo. Então, as casas maiores geralmente estão situadas em bairros melhores, né? Consecutivamente, são pessoas com poder aquisitivo maior e a camada da sociedade sempre vive nos bairros mais afastados, que é onde eles conseguem comprar as residências. Constituindo-se de uma sociedade essencialmente urbana, os romanos também desenvolveram um modelo peculiar de residência rural, a qual ficou conhecida como vila, embora a palavra não tenha relação direta com o atual significado de vila e nem pretende denotar um conjunto de casas, apenas uma. A vila caracterizava-se como uma grande propriedade associada aos patrícios, rodeadas de pomares, jardins, fontes e outros elementos paisagísticos. Neste modelo, foi de tal forma presente na arquitetura romana que ele foi mais tarde adaptado às necessidades da elite do Renascimento. Arquitetos como Andrea Palladio desenvolveram projetos de vilas que se tornaram bastante relevantes na história da arquitetura. Cabe também notar que a palavra lar era utilizada nesse contexto para referir-se à divindade domiciliar dos romanos, única para cada residência. Então, quando a gente fala de casa, a gente está falando, vamos falar aqui um pouquinho da palavra lar, a gente está falando da construção, do bloco. Então, a sua casa, a minha casa. Agora, quando a gente fala de lar, é o que a gente constitui dentro dela como humano, né? Então, a vivência, o modo de entrar e sair, o modo de convivência, tudo isso se torna um lar. Então, as ações realizadas dentro, o modo de vida de cada um, né? Então, isso é um lar, deixando para trás a residência em si. Na Idade Média, a configuração da residência europeia medieval variou bastante ao longo do tempo, visto que trata-se de um período longo. Também variava em tamanho de acordo com a camada social, embora a construção mais comum fosse aquela constituída de forma geral em um único recinto, composto por poucas peças mobiliárias, como alguns assentos e baú, e principalmente por lareiras ou mesmo fogueiras. No centro das casas isso acontecia, a fim de evitar incêndios. Todas as atividades eram realizadas e compartilhadas nesse recinto único: alimentar-se, dormir, trabalhar, entre outros. As casas rurais e as urbanas diferiam bastante, mas a suposição de funções era comum. Então, hoje a gente tem as subdivisões da casa, né? Naquele momento não existia, era tudo junto. Então, se banhar, cozinhar, o dormir, era todas feitas num cômodo só, né? Com um vão dentro e esses cômodos. Graças às vivências e o mundo caminhando para a modernidade, foram separados em diferentes cômodos, né? Então, tem a área de lazer, a área de descanso e a área do preparo, né? Que a gente hoje tem as cozinhas, lavanderia, são todos para servir de preparo, para manutenção.
essa manutenção para a gente cuidar da nossa família. Então, para vocês verem, entenderem que o processo casa, ele foi um processo ricamente elaborado desde o início da humanidade e veio se modernizando conforme o tempo foi passando. Só que as pessoas não acompanharam o critério do lar, simplesmente a casa. Então, a gente, por exemplo, cresce, a gente vai casar ou vai morar sozinho, a gente tem que comprar casa, a gente tem que alugar casa. Mas o critério lar ficou para trás. Por quê? Porque a gente trabalha, porque muitas pessoas trabalham, estudam e simplesmente usam a casa somente de abrigo, né? E a casa não é somente um abrigo, a casa ela é muito mais do que isso. Ela é o nosso centro de calmaria, ela é o nosso contato direto de amor, de demonstração de amor para nossa família, né? Onde a gente prepara a nossa alimentação, onde a gente prepara para que o corpo fique saudável, para que a família, né, fique saudável. É muito mais do que só blocos, né? Então, todas as vezes que eu faço algum tipo de trabalho na casa das pessoas, as pessoas não dão nada de valor, absolutamente nada. Tá tudo bem do jeito que tá. São casas, muitas das vezes, mal planejadas, são casas, muitas das vezes, que não teve o carinho de ter tido o preparo. Para que eu preciso da minha casa? Quantas pessoas vão morar? Qual o móvel que eu vou comprar, né? Então, é muito importante que a gente tenha tudo isso em mãos para que a gente denomine esse lar de uma maneira melhor. Tem casas que eu vou, por exemplo, que é tudo junto, né? Tudo misturado e com sala de estar e sala de livro. Ainda mais agora na pandemia, teve todo esse processo de trazer o trabalho para dentro de casa, as pessoas se perderam muito, né? Porque não conseguia adicionar todas as tarefas juntas dentro de casa. E aí virou-se, teve muitas brigas, teve muitas separações por conta de estar adicionando toda a vivência dentro de uma casa. Mas aqui na história mostra que era assim antigamente. Muitas pessoas trabalhavam dentro de casa junto. Então trabalhava e era centro de convivência e de banho, tudo. E por que que hoje a gente se atropela muito? Porque a gente não presta atenção nas nossas ações, na nossa vivência. Então, por exemplo, essas casas que hoje teve que se modernizar, teve que se adaptar à pandemia, as pessoas se perderam, né? E é super fácil, é super tranquilo, é só denominar cada espaço de cada um, é denominar o que vai ser preparado, o que vai ser feito em cada espaço. É super leve, né? É super leve. Desde o momento que a gente tem a conscientização da importância disso, né? É muito legal, bem legal mesmo. Essa semana que passou, gente, eu fui fazer umas compras de material de construção e eu fiquei chocada, vocês não vão acreditar. Tá faltando areia e cimento no mercado. Eu fiquei chocada. Eu falei pro vendedor, como assim não tem areia e cimento? Ele falou, olha, não tem areia, não tem cimento, não tem papelão, não tem saco de entulho. Eu falei, gente, mas o que aconteceu? A pandemia aumentou 100% as vendas de material de construção, porque as pessoas entenderam que agora é a hora de fazer o que estava parado. Então, na verdade, foi ótimo. No meu caso, na minha profissão, foi um boom. E para as pessoas também, porque elas começaram a enxergar os pequenos defeitos que elas não enxergavam fora de casa, né? Então, tá trabalhando, tá fora, só chegava para dormir, né? E tomar banho, jantar e super rápido, e não colocavam o olhar do que estava faltando. E a partir do momento que elas foram obrigadas a ficar de quarentena, a ficar dentro com a família, elas foram percebendo o quanto estavam em defasagem, né? E foi, assim, incrível. Então, tem pessoas que realmente estão passando muita necessidade com a pandemia, tiveram muitos problemas, mas de uma maneira geral, as pessoas acordaram, estão acordando, né? E o motivo desse projeto é esse, é eu despertar nas pessoas a importância da casa.
E a pandemia ajudou muito. Então, quando eu fui lá comprar esse material, o rapaz falou, não, tá faltando. Eu falei, gente, que legal. É bom e é ruim, né? Porque agora tudo vai aumentar muito. E o Brasil, por ser um país, né, não tão desenvolvido, ele precisava disso. As pessoas precisavam ter as suas coisas todas organizadas, limpas, acabadas, né? Banheiros, salas, quintal, enfim. Todo esse processo foi bem bacana para que essas pessoas consigam realmente entender o que é um lar, né? E, gente, quero pedir para vocês, com carinho, vocês fazerem uma leitura da casa de vocês, né? Eu digo que eu tenho sempre uma lista, né? Uma lista de coisas a fazer sem data definida. Por que eu falo dessa lista? Porque nem sempre a gente tem tempo hábil ou o gasto, né, o financeiro para gastar para resolver algum tipo de problema. Então vocês tenham essa lista, coloca lá título, coisas para fazer sem data definida. Ah, eu preciso pintar a parede. Ah, eu preciso trocar a torneira. Ah, eu preciso organizar o armário. Ah, eu preciso comprar uma geladeira nova. Ah, eu preciso comprar um jogo de copos. Porque todas as vezes que você acessar essa lista, compre uma prancheta. Quem é digitalizado aí, tem um aplicativo que chama Wanderlist ou To Do. E você cria as listinhas, aí você vai criando os checklists delas, né? Porque aí você não se perde, você sabe que tem que executar alguma coisa na casa, só que nos seus devidos momentos, né? Porque quando a gente coloca a data, o cérebro fica ansioso e muitas das vezes você não está preparado de bolso. Mas se você tem aquilo escrito, você tira da sua cabeça, né? E você vai fazendo gradualmente o que você precisa fazer dentro de casa. Uma outra dica que eu dou é vocês terem uma lista do material que vocês gastaram na casa. Então, por exemplo, quando vocês fizerem uma reforma, tenha lá uma lista, materiais materiais usados na casa. Tinta. Muitas vezes as pessoas não anotam o código da tinta que usou na parede. Aí, de repente, precisa fazer um reparo. E a pessoa esqueceu o nome da tinta que foi usada. Então, se a pessoa tem um inventário desses materiais que foram usados, ela vai ser beneficiada, vai simplificar esse processo, né? Outra coisa legal de vocês colocarem nesse inventário, a caixinha de ferramentas, o que vocês têm de ferramentas, né? E aí, o que falta? Vocês jogam na outra lista de coisas para resolver, né? Que ainda não foi resolvida. Aí você coloca lá, tá faltando um martelo, eu preciso de um martelo aqui em casa que eu não tenho. Preciso de preguinho, né? Toda casa precisa da sua caixinha de manutenção, gente. Não adianta fugir disso, porque senão vocês vão ficar sempre presos na mão de outras pessoas. O que eu sugiro? Uma caixinha da elétrica, uma caixinha da hidráulica, uma caixinha de manutenções gerais, né? Essa de manutenções gerais, eu tenho bastante prego, parafuso, tenho as buchas, né? Tenho a furadeira. Então, assim, toda casa precisa. Será que todas as vezes que vocês tiverem problema dentro da casa, tem a necessidade de chamar outras pessoas para resolver? Às vezes a gente mesmo com boa vontade, com carinho, você entender que aquilo é para você, fica tão gostoso. E é uma tarefa a mais, assim, e você puxa a família para fazer junto, né? Aqui em casa a gente sempre faz tudo junto, coloca gancho, coloca quadrinho, precisa, às vezes, o papel de parede de escola. Então, eu sempre tenho um pacotinho de cola de papel de parede nessas caixinhas. Eu vou lá, diluo, passo com o pincel, colo. Então, é um carinho, é um momento de vocês. E é precioso, sabe? São pequenas coisas na vida que fazem com que a gente colha a felicidade. Felicidade não é algo, é um status que você tem, nada, e você tem que chegar lá. Na verdade, são pequenas coisas que vocês realizam todos os dias que levam vocês a terem a felicidade e não percebem. Então, começa a perceber, começa a vivenciar esse setor. É muito bacana, né? Então, Maíra, eu não tenho espaço para guardar essas caixinhas.
Não tem problema, a gente vai achar um espacinho embaixo da cama, a gente vai achar um espacinho lá embaixo no armário da lavanderia. O lugar mais indicado seria os armários aéreos da lavanderia, que vocês tentam colocar em cima daquele vão, mas nunca deixar de ter essas pequenas coisas. E estar anotado na lista, né? Você ter uma lista de inventário e uma lista de coisas para fazer vai facilitar, vai fazer com que você se conecte mais à sua casa, né? Então, as minhas dicas de hoje são essas. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer o possível para sempre trazer um artigo diferente para vocês, que vocês realmente fiquem refletindo sobre isso durante a semana. A casa é nosso templo, é a nossa segunda pele, é o lugar que a gente mais se encontra, né, com a família, é o lugar que a gente mais se encontra com a gente, é o espaço que a gente faz a nossa reflexão, é o espaço que a gente faz a nossa refeição, é o espaço que a gente recebe os amigos. O que seria da vida sem tudo isso? Nada. E se você não cuida desse espaço, não faz sentido, né? Qual que é o verdadeiro sentido da vida? Sábado agora eu tava com alguns amigos da minha filha, da mais velha, e aí um deles falou assim, se você tivesse 10 milhões e tivesse que esquecer tudo que você tem até agora, né? Casa, amigos, você esqueceria? Se você pudesse ganhar 10 milhões, esqueceria tudo e começaria do zero? Aí eu olhei pra eles assim, não. Porque tem coisas que dinheiro nenhum compra. E a constituição de uma vida, né, e a constituição de uma casa é muito precioso. Muito de verdade, gente. Eu espero estar contribuindo para esse conhecimento. E, bom, passando todas as segundas-feiras que vão vindo, cada hora a gente vai atuar no assunto. Eu quero levar um pouquinho da arquitetura, do designer, do porquê das coisas, sabe? Semana que vem eu quero falar para vocês sobre mudanças, né? Quando a gente muda de casa. Então, cada semana vai ser um assunto e espero que vocês tenham gostado, tá? E aí, alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida durante a semana, der algum insight, alguma coisa, vai anotando, traz aqui pra mim. Não importa do que seja, desde reforma até a organização. A gente vai respondendo, não tem problema se o assunto não tá sendo, né, o que você precisa saber, mas eu respondo aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Vamos lá. Semana passada a gente falou do treinamento de empregadas, né? Que as pessoas delegam muito o problema casa na mão das pessoas, né? Ela delega na mão de terceiros. E, na verdade, as pessoas precisam saber fazer para depois saber mandar. Pera lá que tem alguém querendo entrar comigo aqui. Ai, ai, ai. Vamos ver se eu... Peraí. Bom dia, pessoa. Acho que caiu. Roberta, cadê você? Acho que ela já começou a trabalhar. Bom, se alguém quiser participar do chat também, é só mandar solicitação aqui para mim e a gente bate um papo, tá? E é isso, galera. Que vocês tenham uma semana excepcional. Pode chamar a Roberta. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela de novo. Vamos ver o que ela tem para falar pra gente. Pera lá. Não tá entrando. Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham uma semana excelente, muito produtiva, que vocês consigam lidar com o trabalho, com a casa, com os filhos, para quem tem filhos, desenvolvam o seu melhor papel, né? E semana que vem a gente tá junto. E é isso. Fico muito feliz que vocês estão aqui me acompanhando. Esse é um trabalho que toca meu coração de verdade, porque eu não tinha conhecimento nenhum, né, sobre a história da casa. Eu só sabia fazer. E
Para mim é uma honra estar podendo participar e deixando um pouquinho de conhecimento para vocês aqui, tá bom? Uma ótima semana, fiquem com Deus. Vá cuidar da sua casa e eu tô por aqui. Manda qualquer coisa, manda as dúvidas e eu vou respondendo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais.